Você acredita que Deus tem um plano especial? Você acredita nisso? Repete comigo então. Deus tem um plano. Agora fala para quem está aí do seu lado. E eu e você estamos envolvidos nesse plano. Deus tem um plano, meus amigos. Deus tem um sonho. E para realizar o seu sonho, Ele tem um plano. E nesse plano, Deus envolveu eu e você. O nosso objetivo hoje, com a mensagem que nós vamos compartilhar aqui, o estudo que nós vamos fazer, é trazer clareza naquilo que a gente pode chamar de por que fazermos obras de fé. Se a gente começar a raciocinar aqui, lembrar dos últimos encontros que nós tivemos, você vai lembrar que você sabe o que é fazer obra de fé e você sabe como fazer uma obra de fé. Uma das definições que nós trouxemos aqui foi a definição de que obra de fé é tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer após ter um encontro com Jesus que mudou a minha vida, orientado pela palavra de Deus e que dá testemunho do amor de Deus ao mundo. Ou seja, eu estava perdido, fui encontrado por Jesus. Esse encontro transformou a minha vida, eu passei a fazer coisas que antes eu não fazia e deixei de fazer coisas que antes eu fazia, porque não louvam, não glorificam a Deus. E aí eu passo, então, a ter, baseado na palavra de Deus, atitudes, ações em prol da minha família e do próximo, que demonstram o amor de Deus. Isso é uma obra de fé. Como que a gente pode materializar isso? Quando eu coloco a mão no meu bolso e oferto recursos financeiros como nós acabamos de fazer, é uma obra de fé? Sim. Quando eu abro mão do meu tempo para estar servindo a minha igreja, como a minha amiga Roseli aqui está, nos filmando, como Lucas, Kelmer, Juan, toda uma equipe, Marquinhos, um monte de gente trabalhando aqui, abrindo mão do seu tempo, eles estão fazendo uma obra de fé? Quando alguém, no culto de domingo, no culto de celebração, deixa de participar do nosso encontro aqui para cuidar dos nossos filhos ali, para que a gente esteja aqui concentrado naquilo que os pastores e ministros de Deus têm para derramar sobre a nossa vida. É uma obra de fé? Quando eu saio da igreja, estou lá no meu trabalho, e lá no meu trabalho eu faço tudo com muita excelência, porque eu não faço a homens, faço ao Senhor. É uma obra de fé? Então tem várias formas, pessoal, da gente fazer obra de fé, desde que eu tenha a intenção de glorificar a Deus baseado na palavra. Então, se é baseado na palavra, minha próxima pergunta é: você trouxe sua Bíblia? Não tem como a gente falar de obra de fé e tampouco a gente falar do plano de Deus se a gente não usar a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Hoje a gente vai usar muito para responder esse porquê fazermos obra de fé. A gente vai se basear na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então abre a sua Bíblia aí, lá em Efésios, que a gente vai estudar esta carta. A gente vai ser muito rápido, pessoal. Então é importante que você se concentre aqui naquilo que a gente vai compartilhar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Você vai sair daqui com uma vontade enorme de fazer ainda mais obras de fé. Por que fazermos obra de fé? Abriu aí em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Logo de cara, Efésios 1, 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. Nós já temos, no primeiro capítulo de Efésios, a revelação do que é o plano de Deus. Na minha versão NVI, está assim: e nos revelou o mistério da sua vontade,
de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Dependendo da sua versão, o bom propósito pode estar aí como beneplácito. Versículo 10. Geralmente, quando a gente está estudando a Bíblia e a gente não entende o versículo, a resposta vem no seguinte. Olha o versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo algumas coisas. É assim que está aí na sua Bíblia? Como que está aí? Todas as coisas. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deixa eu tentar trazer um pouquinho mais de clareza nesse texto aqui. Primeira coisa que tem aí, começa o texto dizendo assim, e nos revelou. O que é uma revelação, pessoal? Uma revelação é aquilo que estava preparado, é aquilo que estava planejado, mas que não havia sido divulgado, não estava acessível a todos. Deus planejou e esperou o tempo certo para revelar. Vamos mostrar na prática? Eu vou tentar mostrar alguns exemplos aqui, de acordo com as gerações que nós temos aqui. Então, eu vou começar com aqueles que, há algum tempo da vida, não tínhamos a possibilidade de fotos digitais, ia lá e comprava um filme da Kodak, com 12 poses. Se você tinha um pouquinho mais de dinheiro, você comprava com 24. Torcia para nenhuma queimar, porque você tinha que tomar cuidado de acordo com você ia tirar aquela foto. E depois, você registrava aquele momento, o que você mandava? Revelar. Já estava lá. A imagem já estava lá, mas você não sabia como ela estava. Aí você mandava ela revelar. Nos tempos mais atuais, a gente não sofre mais com isso. Você pode tirar várias fotos aí, na hora você já vê se ficou boa, se ficou ruim. Mas hoje em dia nós temos outro tipo de revelação. Sabe qual é a revelação do momento? A mulher engravida, aí ela fala para o pai, você não vai saber até o momento do chá revelação. O pai fala assim, mas eu estou pagando as contas, eu queria saber. Não, eu sou a mãe, você vai esperar. E aí acontece um evento. Nesse evento, usam-se de várias criatividades. E lá se revela o sexo daquela criança. É menino, é menina, sai a corzinha azul, sai a corzinha rosa, e assim você descobre. Revelação atual. Existem outros tipos de revelação. Aqui a gente está falando que Deus revelou o seu plano. Ele trouxe aquilo que já estava planejado. E aí ele dá a sequência dizendo assim, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir. O que é convergir, pessoal? O plano que ele mostrou para a gente é, eu quero, de acordo com a minha boa vontade, que todas as coisas converjam para Cristo. Convergir é sinônimo de virar. A diferença é que você está indo a um destino. E todas as curvas que você faz, que te aproximam daquele destino, é uma conversão. Quando você for embora daqui para sua casa, você vai fazer várias convergências. E todas elas têm como objetivo te aproximar do teu destino. E a vontade de Deus aqui em Efésios 1, 9 e 10 é de que todas as coisas se aproximem de Cristo. E aí ele continua dizendo o seguinte, todas as coisas celestiais estão no céu e todas as coisas terrenas que estão aqui na terra. A última coisa que eu quero trazer aqui com um pouquinho mais de clareza para a gente, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é uma dispensação? Dispensação tem a ver com dispensar, mas também tem a ver com um marco, algo que divide,
algo que coloca um antes e um depois. Exemplo, no dia 21 de maio de 2021, há praticamente 1 ano e 6 meses atrás, nasceu a Maria Eduarda. Estou vendo a tia Lúcia ali, que às vezes nos ajuda lá, cuidando da Duda. E aí, aquilo foi um marco na minha vida. Dividiu o Eliel de antes para o Eliel de depois. Houve uma dispensação do Eliel antes e entrou o Eliel pai. Só que aqui, a gente está falando de outro tipo de dispensação. A gente está falando de uma dispensação da plenitude dos tempos. O que a gente está dizendo aqui? Aliás, o que o apóstolo Paulo está dizendo e a gente está estudando? Que quando Jesus nasceu, houve um marco. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. E a partir desse momento, a partir do nascimento daquele que dividiu o tempo, o plano de Deus que foi revelado começou a ser realizado. O plano de Deus é fazer com que todas as coisas, na sua e na minha vida, no céu e na terra, converjam para Jesus. Tudo que a gente fizer tem que estar indo em direção a Ele. Tudo que a gente planejar fazer tem que estar indo na direção de Jesus. Eliel, mas o que isso tem a ver com por que fazer boas obras? A gente vai chegar lá. Conhecemos primeiro o plano de Deus. Efésios 1, 9 e 10. Avança aí para Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. A gente vai entender agora em qual parte nós fomos inseridos nesse plano. O texto começa assim, se você abriu aí. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, quantos? Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quantos reconhecem que num passado andavam dessa forma? Satisfazendo as vontades da carne, longe daquilo que nos levava para perto de Deus, convergindo para Jesus. Esse foi o estado que Ele nos chamou para o plano dele. E como Ele nos chama? Versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, fazendo mais uma pausa aqui, Deus tem um plano, fazer todas as coisas convergirem a Cristo. Para esse plano, Ele escolhe eu e você para sermos participantes desse plano. Qual era o nosso estado quando chamados para esse plano? Mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele, por sua graça, nos salva. Nós não fizemos nada. Aquilo que o pastor Fábio ministrou no início da série Obras da Fé, falando sobre a nossa salvação. Por que isso?
para que nenhum de nós chegue ao ponto de dizer, sou salvo porque mereço. Sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Eu respeito, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato. Então, estou salvo. E aí o apóstolo Paulo vem aqui e diz, é por graça. Não tem obra nenhuma disso. Você é salvo por aquilo que Jesus fez na cruz, por você e por mim. E se dependesse de nós, nós ainda estávamos mortos, porque não teria como pagar. Então não é por obra, mas olha o que está escrito no versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, no plano de Deus, antes da execução, antes da dispensação da plenitude dos tempos, já tinha obras de fé. Esse daqui é o povo que eu vou salvar. E depois de salvá-los, eles vão praticar isso daqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Então, eu sei que eu faço parte de um plano. E que nesse plano, Deus colocou boas obras para mim e para você fazer. Eliel, mas eu não me sinto capaz de fazer boas obras. Eu não sei como fazer. Eu não estou preparado a fazer obras de fé. Vou esperar mais um tempinho, tá? Eu estou começando a vir para a igreja agora. Daqui a alguns anos eu começo a fazer obras de fé. Tenho mais uma notícia muito boa para você. Você foi salvo pela graça. Essa graça que foi cantada aqui. E sabe o que graça significa? Favor imerecido. Primeira coisa. Nós não merecíamos e Ele nos salvou. Segunda coisa. Capacitação para obedecer. Capacitação para fazer. Quer ver? Você está em Efésios 2 aí, não está? Passa agora para Efésios capítulo 3 aí. O próximo capítulo. Versículo 10. Escolhidos pela graça. A intenção desta graça era que agora, mediante a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja. Por que mediante a igreja, gente? Sabe por quê? Porque toda obra de fé que você faz fora do contexto de ser igreja, busca para aquele que realiza uma satisfação pessoal. E tem muita gente aí fora fazendo obra para satisfação. E às vezes fazem melhor do que nós, tá? Não quero intitular ninguém aqui, mas na sua cabeça aí está muita obra de fé que você vê outras pessoas de outras religiões, com outro estilo de vida, que para ter uma consciência mais tranquila, fala assim, já dei minha cesta básica esse mês. Já fui lá no asilo e entreguei a minha horinha de serviço lá, fui no hospital, ver gente que estava doente, passei um tempinho lá e estou tranquilo, mês que vem eu volto. Obra de fé não é isso. Obra de fé é mediante a igreja. Por quê? Porque a obra de fé tem que glorificar a Deus. E toda a obra de fé que você faz nesse contexto de igreja, glorifica o nosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 22. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, a graça, ela vem com uma intenção de que, mediante a igreja, sequência do texto aí, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano. Deus tem um plano, já falei isso hoje? Deus tem um plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Avança aí para o versículo 20. Além
de ser salvos pela graça, favor imerecido, eu falei que a graça também é capacitação para a gente obedecer, não falei? O que está escrito aí no versículo 20 de Efésios 3? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus tem um plano. Ele envolveu eu e você nesse plano, numa condição que nós não merecíamos, e nos deu poder para realizarmos obras de fé. Eliel, como que isso funciona na prática? Funciona que você se dispõe a fazer, você decide no seu coração a fazer obra de fé, com a intenção de glorificar a Deus, e Ele vai te conduzindo pelo caminho. Mas o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, dobre o seu joelho, ore ao teu pai em secreto e diz: Pai, eu entendi o desafio. Até esse momento eu estava parado, mas eu não quero mais ficar assim. Eu quero fazer obras de fé. Me dá a oportunidade? Ou então, se você já fez isso, pode ser que ele fale assim: vai lá na comunidade, no próximo culto quartas convida, e fale lá com o pastor Fábio, com o André, com o Eliel, com a Roseli, com o Juan, com o Marquinho, com o pessoal da comunidade, e diz assim: eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero servir a igreja. Aí, Eliel, mas eu tenho vontade de fazer outras coisas. Eu gostaria de ir a hospitais. Essa igreja tem um ministério de capelania que pode te auxiliar. Ah, não, eu gostaria de ir falar com moradores de rua. Ah, não, eu queria fazer uma coisa que nessa igreja não tem. Não tem problema. Seja você o primeiro. Seja você a se montar um projeto, chamar aqui pastor Fábio, pastor Ronaldo, e falar: eu gostaria de fazer essa obra de fé. Porque eu estou sendo desafiado nessa série e eu não posso ficar de braços cruzados. E o Espírito Santo estará sobre a sua vida trazendo poder. E quando você começar a fazer uma coisa para a glória de Deus, você vai ver que aquilo vai ganhar corpo e o nome de Deus vai ser glorificado. Eliel, mas por que fazer obra de fé? Eu já entendi o que fazer, eu já entendi como fazer. Está em Efésios aí ainda? Parte para o próximo. Eliel, por que tanto texto de Efésios? Quando a gente abre uma carta do apóstolo Paulo, é importante a gente ter em mente que esse registro foi escrito e entregue àquela igreja, aos seus destinatários, a igreja de Éfeso, como uma carta. Quantos aqui já mandaram uma carta para alguém? Pode ser um e-mail, uma carta eletrônica. Você espera que essa pessoa leia parte um dia, daí ele demore uma semana, ele lê a outra parte, daqui um mês ele lê outra parte? Quando você manda uma carta, a expectativa é que seja lida integralmente, né? Às vezes a gente olha para uma carta paulina e vê lá, Efésios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ler um capítulo por dia. Tem problema nisso? Não. Mas você está lendo uma carta em fragmentos, em pedaços. Quando a carta foi escrita, ela não tinha capítulos, tampouco versículos. As adições de capítulos e versículos vieram posteriormente, para que eu e você, quando nos reuníssemos aqui como igreja, tivesse uma ordem de condução e eu pudesse dizer para você nesse momento: vai lá para Efésios 4, a partir do versículo 11. A ideia é facilitar o nosso encontro, o nosso ensino. E aí a gente vai começar a entender agora o porquê fazermos boas obras. Efésios 4, versículo 11 diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os ministérios do Espírito em Efésios 4:11 são ministérios dados, se você for estudar isso a fundo, você vai ver que isso está sempre relacionado à liderança da igreja. A liderança da igreja tem no seu corpo pastoral
pastores que são apóstolos, aqueles que fundam a igreja, que colocam os fundamentos para aquela igreja. E aí ele sai implantando, como a gente está lendo, uma carta do apóstolo Paulo. Ele fez isso no seu ministério. Viajava pelas regiões e ali ele fundava igrejas. Ele colocava um fundamento baseado nas Escrituras. Outros são profetas. Profeta não é aquele que fala do futuro. Amanhã você vai receber uma promoção no seu emprego porque Deus falou comigo. Pode acontecer por uma revelação, mas não é isso. Profeta é aquele que está em conexão direto com Deus e está trazendo a vontade dele. E profeta tem que ter coragem, porque nem sempre o que Deus tem para comunicar é fácil. Às vezes é uma pancada. Lembra de Jonas? Lá falando com Nínive? Jonas falou, eu não vou falar isso não, esse povo aí, estou fora, vou para outro lugar. Mas quando Deus te dá um dom de profecia, creia e comunique, porque você pode salvar muita gente. Além de apóstolos e profetas, alguns são evangelistas. A gente desafia aqui semana após semana a você não vir nesse encontro sozinho. Convide alguém. E vira e mexe eu brinco aqui dizendo, mas é difícil. E quando alguém traz eu pergunto, e aí, foi difícil ou foi fácil? Todas as vezes que eu perguntei daqui de cima, a pessoa respondeu, foi fácil. De repente, essa pessoa é uma evangelista. Para ela é natural convidar alguém para vir ouvir a palavra de Deus. Além de evangelista, de ganhar pessoas para Cristo, existem os pastores. E estes vocês conhecem, aqueles que estão aqui no dia a dia, aqueles que te acompanham no desenvolvimento da vida cristã, aqueles que te fazem um discípulo de Jesus. Outros são mestres, têm facilidade em compreender as Escrituras e comunicar de uma forma clara. Alguém lia aquele texto e falava, eu não entendo nada que está escrito aqui. Aí a pessoa veio e leu, colocou 2 vírgulas na leitura e falou, nossa, ficou tão claro. E ela tem revelação de profundidade porque estuda. Isso posto na liderança da igreja. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deus estabelece os 5 ministérios do Espírito para que a igreja, o corpo de Cristo, fosse preparado para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eliel, mas por que fazer obras de fé? Versículo 13 é a resposta. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Repete comigo. Cheguemos à maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O plano de Deus é fazer todas as coisas convergirem a Cristo. Nesse plano, eu e você fomos inseridos fazendo boas obras. E conforme a gente vai fazendo boas obras, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai alcançando maturidade, para que a gente consiga atingir a estatura de Cristo. Para que a gente seja como Ele é. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todas as vezes que você abrir mão do seu tempo, todas as vezes que você abrir mão dos seus recursos, todas as vezes que você dispor o seu talento, todas as vezes que você intencionalmente começar a fazer uma boa obra,
você vai evoluindo, você vai crescendo. Você deixa de ser uma criança, aquela que o próprio apóstolo Paulo diz que está no leitinho espiritual, e começa a se tornar apto e apta a alimentos sólidos, a crescer, a se desenvolver. Eliel, mas eu estou na igreja há tanto tempo e eu não consigo isso. Já deu um passo de fé? Já começou a fazer obras? Ah, mas eu não estou preparado ainda. Deus já te preparou. Ele já te capacitou. Se disponha para fazer. E você vai ver o milagre acontecendo e você crescendo. E você vai vendo que cada dia mais você vai se cumprindo o objetivo do plano, que é te fazer semelhante a Jesus. Todas as vezes, absolutamente todas as vezes, que você colocar a mão no arado, que você começar a servir, você vai se tornar mais parecido com Jesus. Vamos mudar então, de Efésios para Atos. Volta alguns livros aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 10. Algo extraordinário acontece. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O título aqui na minha versão é O Centurião Cornélio. Olha o que acontece aqui. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe dizia: Levante-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Versículo 18. Chamando,
perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito, o poder de Deus desceu sobre ele e lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Todas as vezes que você se dispor a fazer uma obra de fé, Deus vai preparar a oportunidade. Aliás, foi sobre isso que o pastor Jorge ministrou na semana passada aqui também, né? Se você estava aqui, você lembra que ele falou que a oportunidade da obra, Deus apresenta de acordo com o momento. Se disponha, que você vai ver algo acontecendo como aconteceu aqui com Pedro. Versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Sequência: no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Olha o que acontece. Pedro está ali para fazer uma obra de fé. O Espírito de Deus revelou aquilo que na visão de Pedro era um paradigma. Não, eu não como nada impuro, nunca comi em toda a minha vida. Não, essa obra de fé não é para mim. Deus nunca falou para eu fazer isso daqui, não. E aí, no tempo de oração que Pedro está ali, ele entra em êxtase e Deus revela para ele o que deve ser feito. Vai ser assim com você, quando você dobrar o seu joelho e falar: Pai, que obra de fé eu tenho que fazer? E aí, ele obedece, desce, encontra aqueles 3 homens e vai para Cesareia, entra na casa de Cornélio. O que acontece lá? Tem um monte de gente esperando, sedentos para ouvir a palavra de Deus que você tem para compartilhar, sedentos para ouvir aquilo que pode mudar o mundo, que não é o que a política tem, que não é o que as baladas têm, que não é nada daquilo que o mundo oferece, é aquilo que está dentro de você, esperando você fazer obras de fé. E aí Pedro chega lá. Olha o que acontece, aquela casa lotada, cheio de amigos íntimos, versículo 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Obras de fé glorifica a Deus, tá? Porque senão você vai começar a fazer obras de fé. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai fazer você anunciar para uma multidão. E corre o risco de você achar que você é bom. Corre o risco de você falar: estou aqui fazendo uma obra maravilhosa, as pessoas estão me olhando. Pedro falou: não, a glória é para Deus. Eu sou homem igual a você. Obra de fé glorifica a Deus. Versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas e lhe disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Versículo 30. E a gente está caminhando para o final. Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde,
De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e lhe disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Tem alguém, nesse momento, orando a Deus, esperando que eu e você faça boas obras. Tem alguém, nesse momento, muito necessitado da minha e da sua ajuda, esperando um socorro dos céus. E eu e você estamos aqui para sermos desafiados a não ficarmos no mesmo lugar. Versículo 34. Versículo 33. Assim mandei buscar imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceitas todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38, e eu acabo por aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Versículo 38, vocês sabem como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, aonde Jesus foi, ele fazia obra de fé. Por onde Jesus andou, ele fazia boas obras. Por onde Jesus passou, ele curava os enfermos. Por onde Jesus passou, ele fazia sair recurso da onde menos se esperava. Por onde Jesus passou, aquele que não conseguia ver, passou a ver. Aquele que não conseguia falar, passou a falar. Aquele que não conseguia andar, começou a andar. Sabe o que Deus tem para mim e para você? Segundo a palavra, obras maiores. Por onde eu e você passarmos, os cegos verão, os surdos ouvirão, aqueles que não andam passarão a andar, porque eu e você somos ungidos pelo Senhor para fazer boas obras. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele nos ungiu para anunciarmos as boas novas aos pobres. A proclamar o ano aceitável do Senhor. Pôr em liberdade os cativos. Eu e você temos esses desafios. Não é por acaso, gente, que Deus nos chamou aqui. Não é por acaso que Deus constituiu eu e você, seja nós que estamos aqui presencialmente ou quem está participando online. Não é por acaso que Deus nos chamou para sermos igreja. Nós temos uma obra, e essa obra é para glorificar a Deus. E essa obra vai mudar o mundo. Porque o plano de Deus é fazer com que todas as coisas, nos céus e na terra, converjam para Jesus.